Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Paulo, sou gerente de marketing da Módulo. Vamos iniciar mais um webinar agora da Bridge, que é uma empresa do Grupo Módulo. Eu estou aqui já com o Carlos Eduardo Carvalho, que é sócio-diretor da Bridge, e vai falar hoje sobre TI bimodal, novas tendências para velhos problemas. Antes de eu passar a palavra para o Carlos Eduardo, dar boas-vindas a todos, dar algumas instruções. Esse webinar vai ter uma duração de aproximadamente 60 minutos. Nós vamos gravar o webinar, já estamos gravando o webinar, e tanto a gravação quanto os slides utilizados pelo Carlos vão ser disponibilizados no site da Bridge, no máximo até amanhã de manhã. Hoje à tarde já deve estar lá. Nós vamos mandar um e-mail para todas as pessoas que se cadastraram, independente de ter conseguido assistir ou não, já com o link para acessar essa gravação e os slides. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, mandem uma mensagem pelo chat ou pela parte de questões, em que a gente vai tentar orientar se for alguma dúvida técnica, ou se for uma pergunta para o Carlos Eduardo. Nós normalmente não interrompemos a apresentação e no final da sessão ele vai dedicar uns 15 minutos para responder a todos. Se não der para responder a todos, ele entra em contato pelo e-mail cadastrado, ou vocês enviam um telefone que a gente entra em contato com vocês. Provavelmente na tela de vocês, do lado direito, deve ter uma aba como essa. Se vocês apertarem essa seta vermelha, vai aparecer o painel da ferramenta que nós utilizamos para fazer o webinar, que é o GoToWebinar, e aí vocês podem, por favor, selecionem a Mic and Speakers, então vocês conseguem ouvir a transmissão através do computador. E se vocês tiverem alguma pergunta, mandem para a gente através desse campo de questões. Antes de começar o webinar, a Bridge é uma empresa do Grupo Módulo. O Grupo Módulo é uma empresa hoje, além da Bridge, da Módulo, tem mais duas outras empresas, a Eras, que é o nosso escritório em Minas Gerais e Espírito Santo, inclusive atendendo também os clientes da Bridge. A Trust, que é uma startup que a gente recentemente incorporou ao grupo, que faz soluções linkadas com a nossa solução, que é o Risk Manager para comunicação corporativa, e a Bridge, que é o nosso braço de consultoria e treinamento na área de processos e tecnologia. A Módulo tem matriz aqui no Rio de Janeiro, escritórios em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. A Bridge já tem uma equipe dedicada em São Paulo e já tem projetos em diversas cidades do Brasil também, e tem referência nesses escritórios nossos. E a Módulo tem escritórios nos Estados Unidos, Londres e Mumbai. Hoje tem mais ou menos 450 funcionários no país inteiro e tem soluções aí para diversas áreas de gestão de riscos. Temos clientes espalhados pelo mundo todo, utilizando não só nosso processo de consultoria, mas o nosso software também, o módulo Risk Manager, que é um sistema de automação de governança, riscos e conformidades. O principal objetivo do Risk Manager é automatizar processos dessas três áreas para facilitar a gestão e melhorar a performance desses processos, e ele hoje é utilizado tanto para a área de gestão de riscos corporativos, gestão de riscos de TI, proteção de infraestruturas críticas, cidades inteligentes, defesa e segurança pública. E a Bridge, como eu falei para vocês, hoje, dentro do Grupo Módulo, é a empresa dedicada à parte de consultoria de TI, de governança de TI, gestão de serviços de TI, engenharia de software, consultoria de IT e COVID, mapeamento de processos, melhoria de processos, desempenho empresarial e estratégia, e tem também uma equipe de capacitação, de treinamento, certificação de IT, o COBIT, cursos em company, e a gente também tem uma estrutura de ensino à distância, que inclusive faz parte do Grupo Módulo, que já tem alguns cursos da Bridge.
Então, para apresentar para vocês, sem mais delongas, o Carlos Eduardo Carvalho, quem vai apresentar o webinar de hoje, ele é sócio fundador da Bridge, formado em Engenharia da Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Engenharia da Produção pela COP da UFRJ, com ênfase em governança de TI, é um profissional com diversos certificados na área, ITIL, COBIT, auditor desde o 29000, especialista em projetos de consultoria em gestão empresarial e TI, e tem diversos cases de empresas públicas e privadas. É professor de pós-graduação e instrutor oficial de cursos ITIL pela Exim. Então, Carlos, eu vou passar aqui a apresentação para você. Sejam todos muito bem-vindos e lembrando mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, mandem uma mensagem para a gente pelo chat, que a gente vai tentar ajudar vocês, e a qualquer momento, perguntas sobre a apresentação do Carlos, vocês podem mandar também as perguntas, que nós vamos fazer a compilação e responder no final da apresentação. Então, Carlos, seja bem-vindo, bom dia e boa apresentação. Bom dia, estava no mudo, agora sim. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação, bom dia a todos. Antes da gente dar início a esse webinar, vou pedir desculpa a vocês porque eu estou com um acesso de tosse, então caso eu venha interromper aí o nosso webinar, é só para pegar uma água aqui rapidinho, tomar uma água para voltar com a voz, tá? Agradeço a quem está passando esse tempo conosco. Quem é a primeira vez que está participando desse webinar, a Bridge ela tem a prática mensal de trazer algum tema de interesse dos profissionais de TI, profissionais de negócio, para que a gente apresente aqui um pouco da nossa experiência, um pouco dos nossos cases, um pouco da nossa análise de futuro e, no final, a gente sempre deixa 10 a 15 minutos para responder alguma pergunta ou fazer alguma troca de conhecimento. Tá? O que a gente faz, em geral, é misturar teoria com prática. Então, não é um webinar que a gente está apresentando conceitos acadêmicos, não é um webinar que a gente está vendendo algum produto, alguma solução, mas, em geral, é um webinar em que a gente faz uma discussão a partir da experiência real de alguns clientes nossos. Ok? Bom, qual é a nossa agenda de hoje? Nossa agenda de hoje é falar sobre um conceito que ele já está se disseminando de forma acelerada pelos papers, pelas publicações, pelos eventos, que é a questão dos negócios bimodais, da TI bimodal. Se algum de vocês está ouvindo isso pela primeira vez, eu vou passar rapidamente pela explicação do conceito. Para quem já está acostumado aí pelos últimos meses a ouvir o conceito, a gente vai fazer nesse webinar uma análise crítica desse tema. Por isso que o subtítulo do webinar é uma provocação. Então, será que a gente está falando de alguma coisa realmente nova? Ou são novos nomes, novas tendências, novas abordagens comerciais para discutir velhos problemas? Tá? Duração prevista aí na minha fala de 40 minutos, no máximo, com os últimos 10 minutos, 15 minutos, para a gente fazer discussões, responder perguntas. Ok? Bom, eu vou falar então primeiro sobre o contexto atual. O que nós, como consultoria, que estamos em mais de hoje atuando em mais de 12 organizações simultâneas, de diferentes portes, setores e mercados, todas voltadas a discutir problemas complexos de TI, o que nós temos aprendido e vivenciado com esses clientes? Primeiro ponto. Segundo ponto, falar do conceito. O que é TI bimodal? E falar da visão de futuro. E trazer para vocês uma análise de sugestões. O que a Bridge tem oferecido, sugerido aos seus clientes para que esse cenário ele consiga ser digerido e adaptado a cada organização. Ok? Bom, pessoal, então façam primeiro uma reflexão antes de eu avançar sobre o que vem à cabeça quando vocês escutam o conceito bimodal. Bimodal tem, obviamente, uma conotação de modos, dois modos. Qual é a ideia por trás desse conceito que eu vou explicar lá na segunda parte do webinar?
não dá mais para a gente imaginar a TI dentro de uma organização caminhando para esse cenário de negócios digitais, tratando tudo de uma única forma, de um único modo. Então, precisaremos pensar formas diferentes de lidar com TI para situações diferentes de negócio. Ok? Vamos lá. O que está acontecendo em muitas empresas, inclusive nas empresas de alguns dos participantes aqui desse webinar? Existe, de fato, um discurso comercial muito intenso sobre novas tendências tecnológicas, sobre o impacto de mídia social, mobilidade, analytics, cloud, internet das coisas. Então, existe uma força que hoje está de forma violenta nas organizações, com softwares, plataformas, monitoramento, e que muitas vezes o discurso ele fica muito bonito quando você está falando dos potenciais benefícios dessas tecnologias, mas ainda há, em cada empresa dos senhores, restrições sobre qual é o real valor disso tudo. Tá? O que a gente tem percebido é que não só o CFO, mas muitos líderes de negócio, eles ouvem todo esse discurso de tecnologias digitais, mudança do modelo de negócio, digitalização de negócio, e lembra de diversas outras ondas de tecnologia que impactaram de forma violenta seus negócios, em que eles apostaram dinheiro, apostaram a sua estratégia, e quem aí tem mais tempo de casa nessas organizações consegue contar uma série de casos de insucesso. Óbvio que houve os casos de sucesso, de adoção de plataformas, tecnologias, sistemas integrados, mas o histórico de comportamento dos líderes de negócio, quando a gente fala em relação a TI, ainda hoje, 2015, em empresas líderes de mercado, varejo, finanças, óleo e gás, governo, ainda há uma resistência muito grande a mais tendências, mais coisas tecnológicas. Então, uma frase que eu ouvi recentemente de um líder de negócio de finanças foi: engraçado, há 2 anos eu assinei um cheque, né, falando de uma forma não literal, eu assinei um cheque para uma nova tendência que vinha por aí e ainda não consegui ver o ROI dessa tendência. Eu não vou dizer qual é a tendência, porque ela está vinculada a um vendedor, e eu ainda não vi o ROI disso, ainda não vi o retorno disso. E agora estão me pedindo para assinar um segundo cheque com uma tendência disruptiva em relação àquela de 2 anos atrás. Então eu ainda não vi o retorno daquilo que eu paguei, e agora me disseram para eu esquecer aquilo e partir para uma nova tendência. Então, de fato, essa aceleração, principalmente comercial, de muitas dessas tendências, deixa líderes de negócio com o pé atrás. E vamos lembrar, pessoal, vamos vestir a sandália da humildade, que muitos líderes de negócio ainda têm diversos problemas operacionais muito básicos com o uso de TI. Tá? Aí eu estou falando de coisas que já deveriam ter sido estabilizadas há muito tempo. Acesso a e-mail, acesso à rede externa, VPN, configuração de sistemas padrão de uso do dia a dia, do escritório, acesso à impressão. Quando a gente tira o chapéu de TI e coloca o chapéu de usuário de negócio e senta na estação de trabalho de um usuário, por exemplo, contábil para trabalhar, muitas vezes você percebe que sim, a TI ainda, em certos momentos, é gargalo para o funcionamento de um processo contábil. Porque o sistema demora, porque o sistema fica fora do ar, porque a internet não está estável, porque a configuração da impressão do andar não foi feita corretamente. Então, olhem o problema que a gente está vivendo, pessoal. Existem players oferecendo soluções tecnológicas mirabolantes, investindo pesadamente em marketing para trazer essa visão da internet das coisas, do mundo conectado, enquanto a gente ainda tem um executivo que assinou um cheque e está desesperado porque esse dinheiro foi embora, e líderes de negócio querendo destruir seus computadores. Esse é um contexto que não é a exceção. Eu posso falar por experiência de múltiplas organizações que eu estou trabalhando aqui no Brasil. Tá? Esse é um contexto quase dito como padrão. Quem está fora desse contexto está na exceção e é o big player. É aquele que está desempenhando melhor, porque já passou por esse problema.
Esse é um problema que nós temos que tomar cuidado antes de falar de TI bimodal. Tá? Bom, contextualizando um pouquinho esse paradoxo da TI contemporânea. A taxa de inovações, então, o giro de novos produtos e serviços de mercado é muito mais acelerado do que a capacidade que um gestor, que um líder de negócio, que uma área, que uma organização consegue entender, absorver e criar valor. Então, se eu te ofereço um produto A, dizendo que esse produto A vai demorar 6 meses para você ter ele no sangue, no DNA, e depois mais 1 ano e meio de uso para o ROI aparecer, 2 anos hoje em TI é um universo de tempo muito longo. Recentemente eu estive no evento do Gartner em São Paulo, e um dos executivos lá do Gartner falando um assunto que eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte: as nossas tendências que nós projetamos de 2013 para frente já estão obsoletas, porque 14 e 15 foram anos de grandes revoluções em termos de serviços de TI, plataformas, principalmente com nuvem. Então a gente está refazendo diversas pesquisas, porque de 2013 para cá muita coisa já mudou. E pode parecer papo furado, mas não é. É só você pegar as curvas do Hype Cycle, as tendências de algumas tecnologias, muitas já saíram de cena. Então a gente tem que lembrar que a forma como as organizações absorvem tecnologia é muito mais lenta do que a taxa de publicação de produtos, divulgação de novas tecnologias. Isso é um fato. Segundo, muitas organizações não saíram do básico ainda. Esse é um discurso que eu carrego comigo há alguns anos. Eu trago isso desde a primeira percepção que eu tive, que as empresas elas banalizaram, por exemplo, todo o conteúdo do IT, todo o conteúdo das melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI foi reduzido a simples processos de suporte. Então, tem muitas empresas ainda com um patamar de maturidade 0 ou próximo de 1 em diversas disciplinas básicas para você operar bem uma TI. Vou dar um exemplo aqui que eu sou um evangelizador, que é a gestão do catálogo de serviços. Perdão, pessoal. Tive um cliente recentemente, ele me mostrou o catálogo de serviços dele. E é engraçado que eu não me espanto mais, assim, eu trato isso como a situação comum. Eu já percorri mais de uma centena de organizações nos últimos 5 anos, olhando práticas de atendimento, práticas de gestão de mudança, práticas de gestão de serviços em geral. E até hoje, depois de 6, 7 anos aí de práticas de IT V3, a gente vê ainda profissionais tratando o catálogo de serviços como uma lista técnica disponibilizada para o usuário. Isso é quando existe, né? Ainda passo por empresas grandes, faturamento mais de R$1 bilhão, que não tem um catálogo de serviços de TI. Então, vamos colocar a sandália da humildade. TI bimodal tem todo um potencial de ganho, porém, eu trago primeiro o banho de água fria. Muitas organizações não estão prontas para discutir isso. Não estarão antes de passar por essa maturação desses processos básicos. Tá? Logo, o risco que uma empresa tem em partir para essa digitalização de negócios sem estabilizar o seu modo 1, já trazendo os nomes do conceito. O modo 1, pessoal, é o modo que tem que estar estável. O modo 1, ele tem que garantir para a diretora de marketing o acesso ao seu e-mail, ele é tão confiável quanto a energia elétrica que acende quando você clica num botão na sua sala. Enquanto uma diretora de marketing não tiver confiança que ela vai acessar o seu e-mail de onde é que ela esteja, assim como ela tem confiança que a luz da sala vai ligar quando ela apertar um botão, tirando aí os apagões, etc., a gente está no modo 1 ainda, operando mal o modo 1. Então o risco é alto. Tá? Esse material fica disponível para vocês depois e tem uma sugestão aqui de um outro webinar dado por nós sobre negócios digitais. Depois vocês podem fazer download, está no nosso site. Ele complementa o que a gente está discutindo aqui hoje. Tá? Vamos avançar. Então a gente percebe que, numa síntese bem rápida, o CIO ou o líder de TI, depende da empresa, né, como é que você chama, ele tem grandes grupos de desafios. Eu separei em 2. Tem aquele grupo de desafios que é manter o negócio funcionando,
que é fazer com que a luz elétrica, estou fazendo uma analogia aqui, que a luz elétrica acenda quando você apertar um botão. Todo esse grupo de desafios, manter rede, internet, intranet, acesso a e-mail, armazenamento, proteção, segurança de arquivos, impressão, digitalização, manter os sistemas que foram construídos, estão em operação, disponíveis, fazer mudanças seguras nesses sistemas, agir rapidamente e efetivamente contra incidentes. Tudo isso, pessoal, é o modo de centro de custo. Esse modo aqui, alguém de finanças, alguém de marketing, alguém de qualquer outra área de negócio, olha e fala, não, isso é o seu padrão. Assim como tem uma área de facilities que mantém a porta abrindo, que mantém o ar-condicionado funcionando, TI tem que manter o sistema funcionando, tem que manter o e-mail acessível. Essa visão ela não agrega valor. Eu posso estar sendo metralhado de críticas quando eu falo isso, mas eu estou me colocando do ponto de vista de um executivo de marketing, de um executivo de negócio. Você só manter e-mail funcionando, só manter impressão funcionando, você é meramente um centro de custo. Finanças olha para você e fala, pô, você gasta muito, cara, tem que gastar menos. Porém, se você não fizer nem isso, aí você está enrascado. Mas, Carlos, beleza, você falou que está certo, mas eu já passei disso, Carlos, já mantenho tudo isso funcionando. Ok, então você está saindo da visão de centro de custo e almejando uma visão de parceria, business partner, ser visto como um executivo, como um líder de transformação digital numa empresa. E aí vem, sim, todas as outras vertentes tecnológicas e metodológicas para você fazer melhor análise de dados, usar técnicas de BI, Analytics, promover o uso correto da mobilidade, dar acesso a informações nos tablets, nos smartphones dos executivos, dos gerentes, usar corretamente mídias sociais, fazer as coisas com agilidade, promover interoperabilidade. Estava comentando com o Rodrigo aqui, antes da gente iniciar o webinar, pegar um exemplo de varejo, né? A gente tem hoje situações em que você tem a empresa A online e a empresa B física, do mesmo grupo, com a mesma marca. Elas não conversam, elas não têm processos que fazem interoperabilidade. Eu não posso comprar, por exemplo, um kit de pasta de dente e receber pela loja da minha rua, porque tem que passar por um outro processo que vai no centro de distribuição. Porém, se você olha lá fora, se você olha em outros países, outros estados, você já tem um grau muito maior de integração entre operações físicas e digitais. Aí sim, a liderança de tecnologia, ela possibilita uma visão estratégica. Ah, Carlos, bacana, isso aí já tem sido dito há um tempo. É por isso que o título desse webinar é uma provocação. TI bimodal, pessoal, não é nada novo. É uma forma bacana de você dizer que nós precisamos operar com duas velocidades uma área de TI. Manter aquilo que é centro de custo funcionando com alta disponibilidade e, possivelmente, reduzindo o TCO. E dar uma atenção diferenciada com novos skills, com novos talentos, com metodologias ágeis, com uma visão de negócio para aquilo que for projetos de inovação e digitalização de negócio. Se você tem uma liderança única que trata com os mesmos processos e com o mesmo rigor o seu lado 1 e o seu lado 2, a esquerda e a direita, você está indo para um caminho complicado. Você requer pessoas com skills diferentes aqui dentro. A forma de lidar com o negócio muda, fazendo o run the business ou transform the business. Tá? Bom, eu vou voltar a uma base teórica que eu uso muito, lá atrás, de 2004, para vocês verem que muda um termo, muda o conceito, mas as bases elas são sólidas ainda. Dois professores que são lideranças nesse nosso assunto, governança, estratégia de TI, eles falam o seguinte: cada vez mais TI está dentro dos negócios. A gente está vendo isso há mais de 10 anos. Por isso, a centralização da TI, ou a unificação da TI, a TI como uma área única, como uma unidade robusta, ela não é mais vantajosa nem desejada para algumas empresas. Acho que o Peter ele foi bem delicado quando ele usou o algumas, porque em 2004 provavelmente eram algumas.
se eu conversasse com ele hoje, eu acho que ele falaria, Carlos, não são algumas, são praticamente todas. Em praticamente todas as empresas é utópico você imaginar que uma área de TI, que um CIO, uma persona, dará conta de todos os assuntos relacionados à transformação digital, ao modo bimodal que os negócios, em geral, vão se transformar ou estão se transformando. Tá? Teve um CIO que, num evento que eu participei, ele perguntou para mim, assim, num bate-papo de almoço, o que vocês da Bridge sugerem? Que eu faça, então, a separação, que eu divida a minha TI em duas áreas? Essa é uma pergunta que ele fez, que eu acho que muitos executivos de TI hoje estão fazendo. Qual é o caminho? Eu vou perder poder? Eu vou perder orçamento? Eu vou ter algum pedaço da minha área que vai sair, vai ter um outro executivo cuidando? Isso não tem resposta ainda, tá? Nós temos alguns cases de sucesso, nós temos experiência nessa transformação, mas o que eu digo para vocês o futuro é de uma dissipação das atribuições de TI por outras áreas de negócio. Rodrigo, por exemplo, o nosso gerente de marketing está aqui na minha frente, ele tem tecnologias de monitoramento, de lead, acompanhamento de mídia social, sabe mexer muito melhor do que qualquer profissional da nossa TI nisso. Então, se ele precisar de um suporte no sistema que nós utilizamos para monitoramento de mídias, é pouco provável que a nossa TI aqui de suporte interna vai dar algum tipo de ajuda a ele, a não ser que seja instalação, servidores, etc. Mas as funcionalidades daquilo ali, é o marketing que sabe fazer. E essa garotada que está se formando agora, os estagiários, os novos, o pessoal, os milênios, né, a geração Y, eles vêm para cá, para dentro, já sabendo configurar tudo, mexer tudo, instalar tudo. Não vai ser mais a TI que vai dar suporte às ferramentas de marketing. O próprio marketing dá suporte às ferramentas de marketing. O que cabe a nós, CIOs, executivos, gerentes de TI, é perguntar como é que eu faço para não sumir nessa história? Porque eu posso sumir se o Rodrigo continuar fazendo sozinho, ou posso me tornar um business partner dele. Para alguns assuntos eu sou ali o braço tecnológico, para outros ele é o cara de negócio, ele faz, ele executa, e a gente senta para tomar um café uma vez por semana, ele apresenta as dificuldades, eu apresento para ele tendências de arquitetura, e assim a gente vai caminhando de forma harmônica e a governança se estabelece. Tá? Bom, vamos falar agora então do conceito. TI bimodal. Quando você pega literalmente o que isso significa que as organizações hoje estão operando em dois modos. O modo físico e o modo digital. Ah, Carlos, toda organização está fazendo isso? Não toda. Mas muitas já estão e outras muitas estão se planejando para fazer. Ah, eu vendia cosméticos de porta em porta, agora meu modelo de negócio para 2020 é vender cosméticos através do Instagram. A gente está falando de um mundo bimodal. Ah, eu vou parar de vender porta em porta? Não sei, talvez não. Talvez eu continue operando um modo físico e passe, concomitantemente, a operar um mundo digital. Ah, Carlos, mas são duas empresas diferentes? Não, não necessariamente. Você pode ter o modo 1 e o modo 2 funcionando dentro da mesma estrutura organizacional, dentro do mesmo paradigma em termos de negócio. Tá? Mas o ponto é, além daquilo apresentado pelo Peter em 2004, muitos setores estão deixando de trabalhar apenas no mundo físico e entrando no mundo digital. Isso é um fato, isso vocês estão vendo, isso acontece há anos, está se acelerando. Tá? Então, TI bimodal, pessoal, é a TI que tem que dar condições para o modo 1 funcionar e para o modo 2 funcionar. Então, eu estou dizendo que o nosso desafio só aumenta, porque muitos dos nossos clientes têm dificuldade de manter o modo 1 funcionando. Na verdade, tem dificuldade de manter o e-mail funcionando. Então, manter dois modos, dois modelos de negócio que são totalmente diferentes, podem ter alguma integração ali, mas são formas de lidar com o core business de forma diferente, uma única TI dá conta disso cada vez mais é complicado. Tá? Eu também uso aqui de uma figura do Gartner, essa figura é aberta, de um artigo aberto do Gartner, mas a referência é deles, que é a figura central azul, e eu fiz uma brincadeira em volta. Tá? Existe, então, um futuro em que a TI vai precisar ter dois estereótipos. O estereótipo do modo 1 é o estereótipo do corredor de maratona. O estereótipo do modo 2 é o estereótipo do sprinter, aquele que faz o sprint, aquele que acelera. Tá? No modo 1, aí pegando analogias dos métodos da Bridge, pegando nossa análise de quadrantes da maturidade da TI,
A gente está falando de manter a TI como uma utility, que é aquela figurinha ali do transformador, né, do disjuntor transformador. Quero dizer, alta capacidade de entrega de serviços. A maratona está ali, ó, está acontecendo, você está com o seu pace de 5,40, não vai acelerar mais do que isso, senão seu joelho vai quebrar no meio do caminho. Também se você diminuir, você não consegue retomar. Então, é 5,40 durante 42 quilômetros, reza para você conseguir completar, pede a Deus uma ajuda, pede a Deus para não fazer muito calor. Esse é o TI modo 1. É estável, é seguro, tem que ter confiança. O driver principal é price to performance, então não é ROI, não é retorno de investimento, é custo baixo, TCO baixo, é atender os níveis de serviço para rodar com eficiência, com segurança, aquilo que o negócio faz, que é o status quo. Ok? O modo 2 é o modo do sprinter. É o modo em que você está focando na transformação, na mudança do modelo de negócio. Você tem que testar coisas com agilidade. Você tem que inserir aí lógicas que vêm de outras teorias, como, por exemplo, do Lean Startup. Pegar os mínimos viáveis. O que é o mínimo produto viável para eu testar, fazer melhorias, testar com o consumidor, jogar para o Instagram da empresa, ouvir o consumidor falando, ficou muito verde, não vou comprar. No dia seguinte já está menos verde, já está azul, você manda de novo para o mercado fala, está azul, está legal. Pô, mas está caro, aí você devolve. Aí você testa no Facebook. Aí você faz um evento, chama os milênios. Isso é o modo 2. O modo 2, ele não pode depender de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas. Agilidade, é post-it, você cola, você fez, testou, o usuário já botou no Reclame Aqui, você pegou no Reclame Aqui, mudou rapidinho, liberou de novo, 15 dias no máximo para se liberar. Esse é o modo 2. Tá? O modo 2 é o modo que a gente está olhando hoje, empresas conseguindo transformar o negócio. Há 2 anos, acho que ninguém mexia no Instagram praticamente para negócio. Talvez um ou outro. Hoje, lá em casa mesmo, eu comprei, minha esposa comprou um kit de mesa, de decoração de mesa. Fala, qual é a empresa? Ela, não é uma empresa, não, é uma pessoa. Isso é uma pessoa. A pessoa lá do Nordeste, ela faz a renda, né? Ela faz com a mão dela a renda, bota isso em fotos no Instagram, fiz a transferência para ela, o frete, e ela mandou. Isso é outro modelo de negócio, pessoal. Isso é outra forma de ver o mundo em 2020 para frente. Então não dá para ter bimodal, não dá para o modo 2 ser um modo lento, burocrático, cheio de controle, cheio de compliance. Óbvio que isso vai continuar sendo a realidade do modo 1. A segurança da informação, o RP rodando, contas a pagar, contas a receber, tudo isso vai continuar a precisar de estabilidade, segurança, desempenho, custo baixo. No modo 2, não. Ali eu aceito perder. Estou falando de inovação. Perder dinheiro, apostar, achar algum big bet que faça a minha transformação bombar nas mídias sociais, ir para o mercado, as pessoas comentarem, compartilharem, curtirem, e isso transformar o meu negócio. Tá? Não é cliente nosso, eu estou usando aqui como exemplo só pelo anúncio que eu fico vendo na televisão. Percebam o que o Itaú está fazendo no intervalo do Jornal Nacional, por exemplo. É o mundo digital, eu fico usando aqueles símbolos que você digita no WhatsApp, fico usando o linguajar do pessoal que não sai do smartphone. Todo o resto de operação bancária está lá, está no data center, está seguro. Mas essa parte de interação, de conversar com o seu gerente pelo smartphone, tudo isso é muito novo. E aí estão as maiores apostas do mercado. Tá? Bom, eu não vejo isso como um roadmap de evolução. Isso não é fase 1, fase 2, isso é concomitante. Nós precisamos aprender a trabalhar com o modo 1 e modo 2 simultaneamente operando nas empresas. Carlos, é o mesmo CIO para isso tudo? Não tenho resposta. Carlos, são 2 áreas que cuidam cada uma de um modelo? Não tenho resposta. Tem que analisar a sua empresa, a sua visão de estratégia digital. Eu tenho clientes que fazem isso separado, 2 executivos diferentes cuidam disso, e tem empresas que fazem isso com guarda-chuva de um único diretor. Tá? Então, professora dos anos 50, fazendo uma pergunta. Pense na sua organização para 2020. Seja ela governo, varejo, bem de consumo, finanças. É possível imaginar a TI modo 2
entregando valor, entregando toda essa visão da internet das coisas, sem a gente comoditizar, estabilizar e padronizar. Perdão, aqui é modo 1, tá? A pergunta no finalzinho da TI modo 1. Então, esse é o nosso argumento principal desse webinar. É abrir o olho de vocês, porque nós estamos dentro de um conjunto de empresas lidando com problemas complexos de TI. E muitas estão acelerando o seu caminho para o modo 2, sem dar a atenção necessária, e eu repito isso porque isso é um risco muito alto para o seu modo 1. Ok? Esse vai ser o meu lema de consultoria ao longo da minha trajetória profissional. Precisamos estabilizar o modo 1, deixar a luz acendendo, com confiança, segurança e estabilidade, para falar de modo 2. Ok? Falar um pouquinho então de futuro e de passos. A gente percebe que dentro desse nosso quadrante, dessa nossa análise de quadrante, a gente olha a ascensão vertical no eixo Y como o primeiro passo, isso eu venho tratando com algumas empresas há um tempo. E aí você volta a disciplinas base como formaliza o seu modo 1 como uma unidade de atendimento com excelência em serviços, um centro de serviços. Se a sua TI não é formalizada ainda como um núcleo de excelência em prestação de serviços, foca o seu orçamento agora aqui, pessoal. Foca o seu dinheiro, foca o seu tempo aqui. Não sai transformando suas visões de modo 2 antes disso aqui estar formalizado. Tá? Garanta uma gestão por SLA. Tenha contratos firmados entre as suas áreas para saber que você entrega em 4 horas e não vai entregar em 1 hora. Isso depende desse tempo, dado o seu fornecedor, dado o seu headcount, dado o seu orçamento. Olhar a disponibilidade, a qualidade no atendimento, um suporte eficiente. Então, se eu preciso de um conserto de um notebook e eu sou um usuário-chave, eu estou no meio de uma apresentação, isso tem que ser priorizado, eu tenho que receber um suporte em 10 minutos, eu não posso esperar 1 hora para isso. A organização de TI modo 1 tem que entender e digerir isso. Como é que você dá esse passo, pessoal? Quais são os frameworks, quais são as literaturas para esse passo? Não precisa ir muito longe, vocês já conhecem. Se vocês pegarem, de fato, o que o White, versão 3, atualizado para 2011, tem a oferecer a vocês e adequarem aqueles conceitos à realidade do negócio de vocês, vocês têm um ganho surpreendente em estabilização do modo 1. Só vou dizer uma coisa, IT não significa apenas atender chamado, gerenciar mudança e fazer configuração. É muito mais do que isso. Então, se você está no momento de subir o eixo Y, dar o primeiro passo, minha sugestão base é, não inventa roda, não vai muito longe. Faz um trabalho decente, com qualidade, com gente que conhece, que tem experiência em IT para ajudar vocês a sair desse quadrante dos bombeiros. Já passei por isso, Carlos. Aí sim, a transformação lateral da esquerda para a direita, indicando o surgimento ou o fortalecimento do modo 2. E aí a gente está falando de arquitetura empresarial, de modelos ágeis de desenvolvimento, estrutura de cloud, olhar as mídias sociais para o seu negócio, tudo isso que estava lá no primeiro slide, que é o discurso comercial dos big players hoje. Em hipótese nenhuma, eu estou dizendo aqui que as ofertas de mercado hoje não trazem valor. Elas trazem valor se forem utilizadas no timing certo organizacional, no momento certo e depois de uma maturação do seu módulo. Okay? Impacto disso na estrutura organizacional. Vou deixar aqui, vou tirar o meu da reta, já vou avisar. Isso não é uma proposta da Bridge, isso não é uma regra. Isso é só um exemplo de um caso que nós estamos participando, que ele opera dessa forma, já olhando o seu futuro de transformação digital. Pensa um organograma de uma área de TI tradicional. Agora olha para isso. Isso é um organograma proposto para o futuro aí dos próximos anos desse nosso cliente, em que você vai ter, abaixo do CIO, uma liderança, um superintendente de Shared Services de IT. Ali está tudo que é modo 1. Tudo que é necessário para rodar o negócio. A infraestrutura, o gerenciamento das aplicações padrão, o legado, o Service Desk, redes, telefonia, tudo isso fica sob a ótica de Shared Services. E aí o próprio nome da área já avisa. Aqui tem um modelo de atendimento a serviços. Aqui eu presto serviços para os outros superintendentes de TI
e para o negócio. Eu tenho um escritório de segurança da informação cada vez mais estratégico e mais necessário. Se nós vamos conectar a geladeira, o frigobar na internet, pessoal, se nós vamos conectar o nosso carro na internet, segurança é o top 5, um dos top 5 assuntos críticos do CIO para os próximos anos, ditos pelo Gartner, ditos pela Bridge, ditos pela McKinsey, qualquer consultoria, qualquer centro de excelência vai falar a mesma coisa. Tá? Um escritório de governança, porque tudo isso tem que ser acordado com os pilares organizacionais. Não pode ser cada um tratando de uma forma, usando uma arquitetura diferente, tendo propensão a risco diferente. Eu tenho que ter uma harmonia nisso tudo, um escritório de governança. E aí eu tenho um superintendente focado nos projetos de modo 1. É o business partner que eles vão começar a chamar, mas focados em modo 1. Então, são projetos de melhoria do contas a pagar, são projetos de melhoria da parte financeira, contábil, jurídica, são projetos não transformacionais, mas são projetos de TI. Tá? E eu tenho um superintendente que reporta ao CIO, fazendo, aí sim, toda a parte de novos projetos, projetos de inovação, digital business, a partir de visões de mercado. Sem muita preocupação com compliance, sem muita preocupação com eficiência, sem olhar o TCO. Aqui eu estou pegando dinheiro, assim como eu pego dinheiro e boto num centro de P&D para os doutores gastarem 5 milhões por mês e, quem sabe, acharem alguma vacina, acharem algum protótipo que revoluciona o mercado, pode ser que não ache nada, mas está ali, eu estou no P&D. Aqui para mim é P&D. Eu estou colocando dinheiro no modo 2 que, com inteligência de marketing, inteligência de mídia, inteligência de integrações, com fluidez dos meus contatos, com parcerias não muito cartesianas, não muito tradicionais, você chega a novos modelos de negócio, transforma o seu negócio. É isso que se espera do modo 2. Aqui eu não posso ter uma MDS, uma metodologia rígida. Aqui eu não posso ter uma estrutura de compliance que me deixe bloqueado do que fazer. Engraçado. Eu passo por várias empresas e vários usuários reclamam. Cara, aqui eu não posso nem usar o YouTube. Eles bloqueiam o YouTube. Eu falo, mas qual é a sua área? Eu sou de marketing. Eu falo, cara, você é de marketing e a TI bloqueia o seu YouTube? Isso é brincadeira, né? Então, assim, a gente tem que repensar a nossa TI como um todo. O modo 2, ele precisa acesso ao YouTube, precisa acesso ao Instagram, tem que ter o WhatsApp dele lá, porque a pessoa que está trabalhando com inovação, ela não pode estar numa sala cartesiana, branca, com cadeira cinza, bloqueada, porque essa pessoa não vai inovar nada. Então, o modo de operação 2 para TI, ele requer ou um novo executivo, que aí eu vou falar do CDO, ou se ele está embaixo do CIO, ele requer... Você pode fazer um pouco diferente. Ele requer uma autorização chancelada pela governança, que ele tem incentivos para a inovação. Senão, vai ser bonito no discurso, não vai acontecer. Tá? Para a gente fechar a minha parte, sugestões da Bridge. Nós temos um modelo de planejamento para negócios digitais. Nós trabalhamos num ciclo de 4 perguntas. Cada pergunta puxa uma fase de consultoria, que a gente pode ajudar os nossos clientes. Primeiro, caso o cliente não tenha passado ainda pela sua definição de estratégia digital, Carlos, hoje eu sou uma empresa que vende tênis, nós temos um e-commerce, mas assim, também vendemos tênis por shopping, por loja. Não estamos falando ainda de estratégia digital. Você consegue ajudar a gente? Conseguimos. Por cases, por experiência, por metodologias próprias e compradas, nós temos a inteligência de fazer. Fazer não, porque nós não fazemos nada, tá? A gente articula o pensamento dos líderes de negócio para que eles façam o seu posicionamento futuro no mundo digital. O que a gente traz é insumos. Insumos de tendências, insumos de boas práticas, insumos de benchmark, para que os executivos acordem para uma realidade que às vezes eles não estejam vendo. Então, eu preciso definir qual é a estratégia digital do meu negócio. Depois, qual é o papel da TI tradicional e do CIO nessa jornada? É o CIO que vai conduzir essa jornada? Ou o CIO é o membro de uma mesa que nessa mesa, participando, por exemplo, marketing, participando engenharia, participando vendas. Então, aonde TI tradicional entra? Liderança? Conselheiro? Essa é uma discussão que vem da governança.
Bom, definido isso, qual é a atual maturidade? Então, qual é o check-up? Vamos fazer um check-up da TI hoje? O que vocês têm? O que vocês têm em relação a processos, a pessoas, a tecnologias? Quem de vocês sabe, por exemplo, muito bem Scrum? Quem de vocês na empresa poderia ser o Scrum Master que faria a revolução de uma metodologia ágil para o modo 2? Ninguém? Pô, temos um gap aqui. Ah, mas é só Scrum? Não, dei só um exemplo, tá, pessoal? Bom, dado o seu contexto atual, pergunta 4. Quais são os passos, qual é o roadmap de transformação da TI atual para que ela vire uma área que suporte o modelo 2, o modo 2? E aí eu não tenho uma receita de bolo. Eu tenho um cliente hoje que eu estou caminhando com ele para entender que é melhor ele ter o modo 2 fora. Fora, de fato, com outra liderança, com outro executivo, porque TI está manchado na empresa. Às vezes você mudar o nome, chama de TD, por exemplo, chama de tecnologia digital, tira a TI da história da empresa, apaga. É mais um legado. Assim como tivemos a área de informática, a área de processamento de dados, a gente vai falar daqui a pouco TI. Ah, lembra como a gente chamava isso aqui de TI? Lembro. Porque hoje já tem executivo, já tem áreas de negócio chamando-se de TD, tecnologia digital. Tá? Esse é o nosso roadmap, esse é o nosso modelo de planejamento. Cada caixinha dessa tem uma série de conceitos e abordagens de consultoria. Nós podemos atuar em algumas dessas perguntas ou fazer o processo completo com o nosso cliente. Se tiver interesse, manda um e-mail para a gente. Eu, pessoalmente, faço questão de conversar, fazer uma visita, explicar esse modelo e dizer quem está confiando em nós para fazer esse apoio. Tá? Último slide. Minhas últimas recomendações. Não avance em mudanças disruptivas na sua área de TI sem entender qual é a estratégia digital do seu negócio. Então, cobre dos executivos, cobre do seu CEO, cobre do seu conselho uma visão, chefe, para onde nós estamos indo. A gente vai continuar fazendo serviços bancários na rua, você só digital? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Vocês já ouviram a história da Nubank, por exemplo? Percebam o que está acontecendo no mercado, que se você não discutir hoje a estratégia digital do seu negócio, esses players vão engolir vocês. E aí não adianta bater que meus taxistas batem lá fora falando contra o Uber, porque não tem mais como vencer essa guerra. Essa guerra já acabou. Então, tecnologias digitais estão transformando. Assim, modelos de transporte público, transporte individual, transporte executivo, comércio, varejo, banco. Não dá para imaginar 2020 achando que teremos uma TI atendendo o chamado, fazendo sisteminha financeiro. Não. Se for isso, a gente morre. Vira outro termo, vira outra área, vira outro executivo. Então a gente tem que saber hoje qual é a estratégia digital do nosso negócio para saber, enquanto CIO ou enquanto área de TI, o que eu preciso mudar para te atender. Ponto 2. Cada vez mais esses negócios digitais vão ter nichos de tecnologia fora da TI tradicional. O que é isso? É o que o pessoal chama de Shadow IT. Então, eu dei o exemplo do Rodrigo aqui. Marketing já tem suas tecnologias próprias, conhecimentos próprios. Eu duvido que alguém da TI nossa aqui tenha mais conhecimento que ele para ajudá-lo a utilizar os seus sistemas. Não tem. Nem suporte. Então, é esperado e estamos observando que cada vez mais, com o avanço dos negócios digitais, nichos de tecnologia vão surgindo em áreas não tão tecnológicas antigamente. Área de compra, área de RH. Eu conheço um executivo de RH que, não confiando na TI, foi direto no mercado, chamou o fornecedor e contratou um projeto para especificar e desenvolver um sistema de remuneração e pontuação de desempenho. E a fala dele foi muito simples. Ou eu fazia com gente de fora ou não fazia, porque eles não iam me entregar. Então, existe uma ameaça, falando aí um pouco assim, do ponto de vista político, né? Uma ameaça para quem está preocupado com o orçamento, com o escopo, com a atuação da TI. E ou a gente entende isso e muda a nossa postura. E quando eu digo mudar a postura, é parar de querer controlar as coisas, parar de achar que a TI tem controle e domínio sobre tecnologia, e não tem, e vai deixar de ter. Sim, vai deixar de ter e já não tem em algumas organizações. O CIO hoje ele precisa mudar dessa postura de controle e domínio para influência. Influência a partir do comportamento desejável. Então, o que eu espero do Rodrigo é, Rodrigo, tudo bem, vai lá, faz a sua aquisição, eu te ajudo, eu participo da reunião, só vamos tomar cuidado, porque o fornecedor não pode trazer a tecnologia A nem a B.
essas A e B são incompatíveis com o nosso modelo de banco de dados, com rede. Então, eu te deixo ir de C a F. Beleza? A e B não pode. Não, beleza, Carlos. É isso que se espera do CEO. É a estrutura de TI paralela, crescente, ser uma realidade, se acostumar com ela e ser muito mais um influenciador para garantir governança. Para fechar, fazer o básico primeiro, pessoal. É legal ir no evento de tecnologia, é legal ir no evento do Gartner, é legal assistir os vídeos dos carros do futuro chegando por um smartphone, é legal imaginar um drone entregando o nosso Xbox para o cliente, mas enquanto você não fizer o básico, o outro executivo ali que tem um cheque, ele vai dar para você e vai falar: amigão, volta, conserta a minha impressora e aí você fala comigo sobre mais dinheiro. E eu falo com esse tom provocativo porque não são poucos os depoimentos que eu coleto. Eu tenho um livrinho assim que eu vou coletando. E o último foi esse aqui, entre aspas. Foi uma CFO. Enquanto a minha equipe não usar o Citrix direito, não venha com esse papo de liderança digital. Ela falando, eu estava na mesa como ouvinte, ela falando para o superintendente de TI. Citrix é a dor de todos os usuários de negócio que ficam fora da matriz dessa instituição. Então, as pessoas reclamam do Citrix porque foi mal instalado, está com suporte falho, e o dia a dia de trabalho das pessoas é lento. Então ela fala: olha, enquanto você não consertar a lentidão do Citrix, não fale comigo sobre liderança digital. Pessoal, o assunto é muito amplo, dá para a gente falar horas e horas e horas sobre isso. Eu queria mostrar alguns vídeos, queria mostrar algumas coisas de tendência, mas isso fica fora do objetivo. O objetivo era alertá-los. Primeiro, dizer o que é esse assunto TI bimodal, para quem não sabia, para quem sabia só dar uma refrescada. Se eu falei alguma besteira, me perdoe. É um assunto novo, não tem regra, não tem nenhuma literatura que seja assim, o campo principal, que seja a vertente principal do campo. Tudo muito aberto, tudo sendo discutido. Estou aprendendo junto com todo mundo, estou aprendendo junto com os executivos do dia a dia, junto com os acadêmicos que estão pesquisando. Trouxe algumas experiências da Bridge e trouxe um discurso mais realista. Eu trouxe um discurso de mercado, porque a gente pode, sim, tirar valor disso se nós dermos os passos corretos. Tá? Estou sempre à disposição. Temos uma página com artigos, com webinars, com posts, blog. A Bridge é uma empresa que valoriza o conhecimento, então a gente divulga o nosso conhecimento, a gente não tem nenhum interesse em vender o nosso conhecimento. O que a gente faz e dá certo, a gente escreve, publica e bota no nosso site, é aberto, só precisa botar teu e-mail lá. E temos uma company page no LinkedIn que a gente avisa também de eventos, que a gente participa, patrocina, fóruns, vagas. Convido a vocês, quem não participa, de entrar nesses nossos canais. Tá? Estou à disposição para responder alguma pergunta, não sei se tem alguma pergunta, Rodrigo. O Rodrigo vai me passar aqui algumas perguntas. Se estourar nosso tempo, depois eu estou no e-mail, carlos.eduardo@bridgeconsultants.com.br ou nos telefones aí Rio, São Paulo e Brasil. Espero que tenha sido útil para vocês e vamos lá, Rodrigo, o que eu posso ajudá-los? Bom, Cadu, obrigado. Tenho aqui o teu xará, o Carlos Eduardo também. Ele te chama de xará também. Vejo que muitas empresas estão seguindo indicações de tendências de grandes empresas sem ter sua cozinha arrumada. Por isso, será que a solução para isso é ter uma equipe para cuidar da cozinha e outra pensando em soluções inovadoras para sossegar um pouco o CEO da empresa? Eu acho que você já respondeu isso naquele slide em que você mostra a nova configuração de TI, né? Eu acho que sim, Xará. De fato, não pode ser uma regra que qualquer empresa pegue isso e aplique. Tem que entender um pouco o contexto, mas em condições normais de temperatura e pressão, eu diria que faz sentido você especializar uma equipe para run the business, ter uma gestão dela, ter métodos e processos dessa equipe, e você ter uma equipe separada, pode ser um novo gerente, um novo coordenador, um novo superintendente, depende da sua estrutura organizacional, que essa equipe tenha menos restrições, ela tenha uma abordagem mais ágil, ela trabalhe com metodologias mais de inovação, e ela não seja pressionada por compliance, por TCO, por segurança da informação. É difícil fazer isso funcionar junto, mas esse é o desafio. O Jensen também falou aqui, ó, uso eficiente da gestão delegada resolve essa demanda compartilhada. Colocou isso aí, um comentário dele. Pode repetir. O uso eficiente da gestão delegada
resolve essa demanda compartilhada. Eu acho que talvez seja aquela história de, se você não tem estrutura para ter uma equipe dedicada para isso, mas você faz um projetinho, separa esse projetinho do resto Se você delegar certas atribuições, e aí o problema maior não é só pessoas e atribuições, mas principalmente metodologias e regras. Então imagine o seguinte, eu designei o Paulo para ser o meu cabeça de modo 1 e a Maria para ser a cabeça de modo 2. Elas têm autonomia, eles têm autonomia para escolher talentos e recrutar, mas se eu mantenho ali embaixo uma base de processos e controles e definições de operações, procedimentos igual para os dois, também não funciona. Então o recorte tem que ser mais do que só gestão, tem que ser gestão, pessoas, competências e perfis, e também processos, metodologias, práticas do dia a dia. Diria mais, tá? Diria até layout, onde você trabalha, as cores do seu ambiente. Se você tem facilidade de sentar, pegar uma caneta, rabiscar num vidro ou num quadro branco, para dizer, olha a ideia que eu tive aqui, a gente integra com o Facebook. Tudo isso, para quem está dando certo, faz diferença. Tá? o Gustavo, ele até te conhece aqui, que ele te mandou um oi, Cadu. O futuro da TI é ser um braço estratégico nas empresas, mas conforme o evento do Gartner, as estratégias elaboradas em 2013 estão ultrapassadas. Então, como definir novos objetivos e mantê-los nos próximos anos ou até o fim do mesmo? Gustavo, eu acho que a pergunta é muito boa, porque assim, quando eu citei lá o evento do Gartner, existe um pool de tecnologias que não está ultrapassado. Então, existe um pacote de coisas que os negócios vão precisar, que aí vai mais para aquele lado do modo 1, que eu disse que é o modo da utility. Então, alguns serviços que a TI historicamente desenvolveu, dá um exemplo muito básico, tá? Automação da folha de pagamento e nota fiscal eletrônica. Eu não sei se no próximo ano vai ter uma disrupção disso. Eu não sei se nos próximos 5 anos haverá uma disrupção disso. A não ser que mude lei, mude questões obrigatórias. Então, alguns serviços vão ser padrão, eles vão continuar operando. Outros serviços, que aí sim são mais vinculados à agilidade e às inovações, esses serviços podem estar obsoletos daqui a um ano. É por isso que a mentalidade do modo 2 não pode ser uma mentalidade de controle, de compliance. Você tem que ter agilidade para, em 15 dias, absorver uma tendência, colocar um mínimo protótipo viável daquilo, testar com o teu cliente final, para falar, descarta. E falar com orgulho, testei e descartei, pelo menos eu sei que aqui não vai. Vamos para o outro? Então, existe um conjunto de tecnologias que vai sempre trabalhar no modo 1, e aquelas no modo 2 é que nem P&D, pessoal. O pessoal de P&D, de indústria farmacêutica, gasta milhões e milhões por ano em tentativas de fórmula, de composto, e a grande maioria absoluta é jogada fora, é óbvio. Porque uma que dê certo, uma nova fórmula de resolver dor muscular, seja mais barata, mais eficiente, mais rápida, gera bilhões de receita. Então é nesse aspecto que a gente tem que pensar o modo 2. Tá? Mas, Rodrigo? Tem várias aqui. Alguns são comentários até. Eu acho o Edson colocou aqui a pergunta que eu acho que já está meio que respondida, se o modo 2 seria o departamento de inovação dentro da TI, né? Eu acho que seria essa célula de inovação. Então, pessoal, bimodal, como eu falei, é um conceito bonito para algo que algumas empresas já fazem. Concordo, se você tem uma área de inovação, você está puxando mais para o modo 2. O problema que a gente tem que se atentar não adianta ter uma área de inovação que é só uma cabeça ou duas pessoas pensando coisas interessantes de futuro, mas que os projetos de inovação tenham que passar pelo mesmo time de projetos modo 1. Não sei se eu fui claro. Tem um cliente nosso que é assim, eu tenho uma área de inovação, beleza, quem é essa área? Tem um cara lá que ele fica pesquisando tendências de mercado. Tá, e se ele achar alguma coisa interessante, o que ele faz? Ele abre um projeto. E quem faz esse projeto? É o nosso time de projetos, que é um time único. Isso não é TI bimodal. Tá? A TI bimodal, pessoal, ela requer, de fato, uma segregação metodológica de como você opera TI 1 e como você opera TI 2. Não adianta ter a área de inovação se embaixo dela você não tem um time de especificação, um time de desenvolvimento, um time para dar conta do suporte, das incidentes.
é quase uma nova TI. Mas dá para ter isso de uma forma também governada. Tá? Vamos mais uma para a gente fechar, então? Tem aqui o, a Ana Cristina aqui. Então, TI digital pressupõe passar por cima de diretrizes de segurança. Eu temo que ter políticas separadas para os dois modelos. Eu temo ter que ter políticas separadas para os dois modelos. A pergunta já mostra, eu não sei se eu conheço pessoalmente você, mas a pergunta já mostra que você tem um viés mais de compliance, de controle. Esse não é um problema, esse é um dilema. A diferença de um dilema para um problema é que um problema a gente analisa e resolve. Um dilema você tem que lidar com ele a sua vida inteira. O dilema de quem está buscando segurança e compliance versus quem está olhando inovação e transformação e disrupção. Isso não é só TI, isso acontece em engenharia, isso acontece em um montão de lugares. O fato é, eu não sei te responder se a gente vai ter que ter duas políticas de segurança. Talvez seja uma única política com alguns critérios de exceção para situações de modo 2. Eu vou dar o mesmo exemplo. Se eu não posso ter o acesso ao meu Facebook liberado, e eu sou um profissional de TI, que assim que eu testo alguma funcionalidade, eu já quero saber como é que a rede se comporta, você está indo contra a transformação digital do seu negócio. Aí você pode argumentar contra. Ah, Carlos, mas e se acontecer um incidente de segurança por isso? Por isso que a gente tem que estudar, desde lá de trás, qual é a sustentabilidade digital. Será que eu vou ter ambientes de infraestrutura diferentes para cada TI, modo 1 e modo 2? Servidores separados? Eu tiro aquilo que é crítico do Run the Business, deixo protegido lá no gelo, lá no Alasca, e deixo aqui os meus servidores menos potentes para modo 2? Isso tudo é pesquisável, tem que sentar, tem que analisar. O fato é, não deveríamos colocar travas no modo 2 por medo, porque senão a gente vai ser atropelado. E aí você vai ficar que nem a taxista na rua com a bandeirinha fora Uber. E aí, desculpa, daqui a 5 horas, quando a gente olhar o que os taxistas falavam de fora Uber, a gente vai rir. Porque não dá para ir contra isso. Cadu, tem muitos comentários e tudo. Acho que só tem. O Alessandro mandou aqui uma questão interessante que aqui na empresa sempre trabalhamos no modo 1. Agora surgiu o setor de inovação e tecnologia, o modo 2, e pela sua visibilidade de processos rápidos, está sobrepondo tudo que já foi feito por TI. Até os profissionais do modo 1 estão desvalorizados. Como podemos equilibrar esta balança? Olha, excelente comentário. Vou fazer uma analogia meio esdrúxula aqui que veio à cabeça. Quando você tem aquela pessoa que sempre fez o básico, sempre fez o padrão, que muitas vezes é o padrão que o negócio não valoriza, aí chega outro com um discurso bonito, cheio de post-it colorido, com um canvas cheio de setas e dizendo para onde o negócio vai. Isso visualmente é muito mais atraente. Então, é esperado que chame mais a atenção, seja mais cool, mais legal, acompanhar o trabalho de quem está lidando com o modo 2. Porém, é uma faca de dois gumes. O modo 2 ele só vai trazer resultado para a empresa se o modo 1 estiver estável, sólido como uma rocha. Se não tivermos maturidade para mostrar o nosso valor em termos de modo 2, a gente sim vai perceber uma desvalorização disso nas empresas. Quando eu digo desvalorização, isso chega até a patamares de enxugamento do modo 1. Enxugamento não necessariamente quer dizer demissão, tá? Mas você vai ser muitas vezes colocado para lidar com múltiplas tarefas simultaneamente, você vai ter coisas indo para outsourcing, você vai ter profissionais de modo 1 dentro de uma empresa cada vez sendo mais raros. Você vai ter os líderes de contrato, os líderes grandes de suporte, o pessoal muito nível 3 sênior de infra, mas todo time básico, o mercado vai oferecer isso como serviço. Como podemos equilibrar essa balança? Alessandro, ao invés de pensar como equilibrar essa balança, pensa o seguinte: o modo 1 ele tem que ser enxuto. O seu negócio ele quer ver enxugamento de modo 1. Então, entrega para ele o que ele quer ver. Mostra para ele o seguinte: chefe, olha só, deixa eu fazer um reprojeto de processos aqui. Nosso modo 1 vai ser mais enxuto, vai ter SLA, vai te atender no tempo, tem disponibilidade. E com isso, você ser parceiro do modo 2.
Porque depois que você faz um projeto de inovação, ele tem que ir para algum ambiente. Ele tem que ser suportado por alguém. Então, nunca vai acabar o modo 1, mas a gente vai perceber um enxugamento dele. Você pode lutar contra isso, que nem o pessoal dando exemplo aqui, vai fazer greve, vai ficar na porta, não mexam no modo 1, não pode... Isso é inútil. É inútil no ponto de vista de mercado. O livre mercado vai acabar enxugando o modo 1. Então você tem a opção de saber e se antecipar a isso, ser a pessoa que vai puxar isso para você ou para a sua equipe e liderar essa transformação do modo 1, para deixá-la enxuta, barata, disponível, confiável e segura, e deixar o time de inovação trabalhar. Tá? Depois, se a gente quiser falar mais, eu estou disponível no e-mail. Eu tenho um Skype também que fica ligado 24 horas por dia. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelas perguntas, pela participação. O pessoal ficou até o final. Daqui a um mês a gente volta a se encontrar. Não sei se serei eu ou algum outro sócio da Bridge. E contem conosco para trocar figurinha, fazer benchmark. Nós temos uma boa experiência em lidar com esses dilemas de TI e com os problemas mais operacionais. Tá? Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos. Tem mais alguns comentários aqui. Desculpem a microfonia, eu e o Cadu ligamos o microfone ao mesmo tempo, mas mais uma vez aí agradecer a participação de todos. Eu vou passar os comentários que a gente não pôde colocar no ar aqui por causa de tempo para o Carlos Eduardo e ele entra em contato com vocês. Muito obrigado a todos, um ótimo dia e qualquer coisa entre em contato com a gente, estão os nossos contatos aí. Muito obrigado.